a gente vai começar o programa falando sobre amor patológico. E você pode entender melhor, e nós todos vamos fazer algumas perguntas, e algumas perguntas que já estão preparadas. É amor ou é doença? Quais os sintomas? Como identificar que alguém está precisando de ajuda? Essas e outras questões respondidas pela nossa comentarista de comportamento, a psicóloga Pamela Magalhães. É o Tribuna Independente, uma proposta inteligente para as suas noites. Pamela Magalhães, a nossa comentarista de comportamento, psicóloga. Pamela, seja bem-vinda novamente ao Tribuna Independente. Muito boa noite. Boa noite, que delícia estar aqui com vocês. Boa música, clima de serenidade, sim, temas sérios a ser enfrentados nessa noite. E eu comecei falando de amor patológico. Vamos entender um pouquinho mais o que é que significa isso? Vamos sim. Para entender amor patológico, que a gente vai chamar do amor doente, a gente pode entender o que é o amor mesmo, né? O amor é um sentimento gostoso, leve, construtivo, que vem para agregar, certo? E caracterizado com essa tranquilidade. O amor patológico é justamente o oposto disso, é aquele amor que perturba, aquele sentimento que angustia e que faz com que a pessoa que sofre dele sofra demais, né? E passe seus dias ali se remoendo. Caracterizado por uma dependência muito grande do parceiro. Isso é uma doença ou é um tipo de amor que a gente pode sentir? É uma doença, né, é um sofrimento muito grande. Ainda o Código de Identificação das Doenças, o CID, ainda está em estudo para ver direitinho a nomenclatura, como que vai ficar. Então a USP tem um estudo muito grande voltado para isso, mas podemos entender como uma doença sim, porque é um sofrimento tremendo, normalmente associado com transtorno obsessivo, porque o indivíduo ele fica muito obsessivo em relação a esse parceiro, ansiedade, então tem outras comorbidades associadas, dependência emocional. Alguém certa vez fez uma comparação para mim. E se eu me lembro bem, foi assim que seria uma espécie de uma droga, é um vício. Isso. Assim como se tem um outro tipo de droga, a maconha, por exemplo, exato, se tem o amor patológico, é isso? Isso mesmo, porque ao invés da gente ter a droga, a gente vai ter o parceiro. Então o indivíduo, ele fica o quê? Ele tem todos os sintomas de abstinência que uma pessoa tem com a droga, ele tem em relação ao parceiro. Então quando esse parceiro está fora do controle dele, ou quando ele vive essa ameaça do afastamento do parceiro, ele tem essa angústia, esse medo, esse temor do abandono, esse sofrimento. O indivíduo ele tem a sensação que se ele não tiver o outro, ele não existe. É um vazio tremendo. Então ele precisa do outro para completar e não do outro como um complemento, né? Porque o relacionamento é gostoso quando é um complemento e não quando é uma parte que eu preciso para minha sobrevivência. Então essa sensação de liberdade, muitas vezes característica de um relacionamento saudável, nesse tipo de amor patológico não existe. De jeito nenhum. No amor patológico é justamente isso. Eu preciso do outro para existir. Um vazio imenso que começou lá atrás, né, Dalcides? Lá atrás na internalização dos vínculos. Então, normalmente, segundo a psicanálise, a gente vai entender que essa relação da mãe e do bebê, que é naquela fase em que a mãe, ela precisa suprir as necessidades básicas dessa criança, e normalmente esse bebezinho, ele sentiu muito essa angústia de separação, essa sensação de que essa mãe, de repente, ela sai e não volta, então ambientes hostis também, né? De repente, drogadição, alcoolismo na família, ambientes agressivos. Então, tudo isso faz com que o indivíduo internalize um modelo negativo e faz com que ele reproduza na vida adulta esse tipo de parceiro. Todos os relacionamentos dessa pessoa serão relacionamentos marcados por essa característica. Ou, por exemplo, eu posso viver um amor patológico com a pessoa X, mas depois, num outro relacionamento, não se ter sinais. Existe isso? Então, Dalcides, é o seguinte, tem uma tendência, né? O indivíduo, quando ele tem esse tipo de internalização, de experiência lá atrás, então ele tem uma tendência a procurar estes modelos, porque ele sente esse vazio. Então, como esse vazio existe, essa insatisfação crônica está nele, então ele entende o outro, que é aquele
o objeto de desejo dele como algo que vai completar. Então isso é uma tendência. Agora não quer dizer que ele não possa ser trabalhado, né? De repente ele faz uma psicoterapia, né? Ele faz um trabalho de reestruturação desse modelo antigo para que ele consiga entender o que é o amor, que ele consiga reestruturar. Porque a ideia do amor ainda está muito vinculada a essa proposta do controle, então eu não posso perder, então são pessoas muito ciumentas, possessivas, que sobrecarregam um parceiro. Já soube que tem perguntas de telespectadores, estamos ao vivo para todo o Brasil, mas antes de fazer a pergunta e passar para o Paulo, eu gostaria de voltar um pouquinho mais, porque imaginando agora que tem gente, por exemplo, nas várias partes do Brasil, tentando identificar esses sintomas dentro de si mesmo. Então, será que eu sou uma pessoa que tem um amor patológico? Vamos voltar um pouquinho nessas características? Vamos. Primeiro, se você está sentindo que você sofre com o teu parceiro muito mais do que é gostoso, então o teu relacionamento não tem tranquilidade, é o tempo inteiro uma sensação de que ele vai te abandonar, o tempo inteiro muito ciúme, muita desconfiança, esse sentimento de posse. Então, enquanto está com ele, que delícia, né, tô feliz. Quando ele sai, vai no futebol, vai numa festa, sai do teu alcance, é essa sensação de que... E fica imaginando coisas também? Imagina, porque como tem em função dessa internalização muito frágil desses vínculos, a baixa autoestima, ela é predominante. Então, a sensação é que sempre existirá alguém mais interessante que eu. Então, facilmente, bom, saiu da minha vista, então eu vou perdê-lo. Então, outra coisa, essa pessoa, ela tem a tendência de fazer tudo pelo parceiro, além de sobrecarregar, faz tudo, faz muita coisa, muito mais do que dela, muito mais do que para ela, e vai vivendo o mundo do outro. Então vai abdicando daquilo que é dela, que vai prejudicando no trabalho, vai prejudicando os vínculos com a família, com os próprios amigos, vai perdendo. Se você está percebendo que você está perdendo a sua individualidade, é importante ficar alerta. Perguntas, questões de telespectadores. Paulo, muito boa noite. Vamos lá. Boa noite, Alcides. Boa noite, Pamela. Boa noite. Tem uma pergunta aqui que é interessante, é do Romeu, ele mora em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, e ele está questionando se existem graus diferentes de amor patológico, ou não, é uma doença bem objetiva, ou você tem ou você não tem. A gente vai, como eu estava dizendo, né? Cada um é cada um, né, Paulo? Cada um tem um jeito. Então, dependendo de como você internalizou esses vínculos, como o afeto é para você, o quanto de amor que você tem dentro de você, porque isso, o quanto eu tenho dentro de mim, tem muito a ver com o quanto eu aguento receber, esse dar e receber. Relacionamento é uma troca. Então, se você vive em um ambiente muito hostil, se você tem uma internalização muito negativa desses vínculos, e você também tem uma questão de essência, o que acontece? Né, tem uma essência também que vai transitar junto com essa questão da internalização. Com certeza você vai repetir, você vai procurar vínculos muito atrapalhados. Por exemplo, pessoas problemáticas, pessoas viciadas. E a sensação que o indivíduo que sofre de amor patológico tem é que ela ama demais. Né? Então ela ama demais, ela faz tudo, ela precisa daquele amor e tem uma insatisfação constante. Ela e, ao mesmo tempo, o parceiro ou a parceira... Sofre muito. Sofre muito, porque deve ser uma sensação de sufocamento. E além do sufocamento, que eu estava até comentando, existe também uma sensação de isolamento, Dalcides. É engraçado, porque é o seguinte, como essa pessoa que sofre do amor patológico, ela vive muito o mundo do outro, ela vai abdicando do dela, é como se ela buscasse a fusão com o outro. E nessa ela vai se perdendo. E como ela vai se perdendo, vai ficando o tempo inteiro com o outro tem a sensação que ele está sozinho. Então é engraçado que tudo que ela mais teme é ser abandonada, essa pessoa. E ela acaba sendo abandonada ou pelo desgaste ou justamente por esse excesso de contato. Você usou sempre, no feminino, se referindo à pessoa, ou há uma tendência, de fato, deste fenômeno ou desta doença ser mais típica da mulher? Olha, os estudos têm mostrado, Dalcides, que tanto os homens quanto as mulheres são acometidos. A questão é que a mulher, ela tem uma autorização maior, né, de repente, em deflagrar essa questão da paixão, né, de amar demais, mas existem muitos homens, sim, que vivem isso, que ficam possessivos, que ficam extremamente controladores e que buscam essa necessidade de posse do outro, entendendo que precisam ter posse do outro para se sentirem alguém. Olhando agora assim o aspecto para frente, alguém que viveu isso e sofreu com isso em 2013,
2014 pode ser diferente ou a pessoa está assim, destinada a isso mesmo? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Primeiro passo é se conscientizar do que está acontecendo, né? Então reveja teu histórico, veja como você lida com as suas relações, veja quantas vezes isso tem acontecido, o quanto você está sofrendo, ou se é a primeira vez, se o seu relacionamento está sofrido. Relacionamento da Alcides não tem que ser sofrido, ninguém é dono de ninguém. Aliás, o amor tem essa liberdade, porque a união está no sentimento, ninguém precisa ter posse de ninguém. Então, é bacana ter essa conscientização para procurar uma ajuda, uma psicoterapia, numa reestruturação desses modelos, faz muito bem, ajuda muita gente. Além dos grupos também, né? A USP tem grupos, tem outros grupos também, né? Das mulheres que amam demais, é bacana procurar. Você usa num de seus artigos, inclusive eu gostaria que daqui a pouquinho você falasse um pouquinho sobre o seu blog, você fala sobre reaprender a amar. Isso precisa de alguém que ajude a gente, basta ler o blog, é uma iniciativa pessoal, o que a gente faz? Não, é que eu digo o seguinte, eu acho que todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser feliz, e as pessoas às vezes entendem que o amor é sofrimento, né? Aquela ideia do Shakespeare, aquela história do sofrimento, e na verdade o amor não é sofrimento. E para você, se você está sofrendo sempre nas relações, é bacana repensar o que você está entendendo do amor. O amor é construtivo, o amor agrega. O amor não tira, muito pelo contrário, ele acrescenta. Então eu entendo que você fazendo uma reestruturação, entendendo como que você viu esse amor, que modelo você internalizou, o que você aprendeu que é amar, é bacana rever, né? E a psicoterapia ajuda demais para você internalizar de um jeito positivo, né? Vou te esperar outras vezes aqui em 2014. Certo? Refeito Sempre. O nosso contrato. Um prazer, Dalcides. Obrigada. Fala do seu blog. Tá bom. É meu site pamelamagalhães.com.br. pamelamagalhães.com.br. Pamela Magalhães, que é psicóloga e também nossa comentarista de comportamento. Pamela, eu quero aproveitar para desejar a você um Feliz Natal. Obrigada, e um para você também. 2014, assim, repleto de coisas boas, como você merece. E para todos. Que bom.